Aí eu estava já irritado, eu olhei para ele e falei assim, ei, tu é adventista, não é? Irmão, quando eu falei isso, o homem olhou assim, parou assim, me olhou assim. Sabe assim, parece assim que da água para o vinho, o homem mudou numa velocidade incrível. Nome, oi, tudo bem? Qual é o seu nome? O senhor é adventista? Eu falei assim, sou adventista, sou. Aqui falei onde Judá, é o irmão Alain, não é isso, irmão? Ele vem da igreja do Coab. Irmão, se sinta à vontade, tá? Boa noite a todos os irmãos presentes e amigos que nos visitam nesta noite. É com grande alegria que estou aqui. Provavelmente muitos irmãos aqui não me conhecem ainda, né? Como a irmã já mencionou, eu sou membro ali da igreja do Coab. E quando o irmão me convidou para vir aqui no Leão de Judá, eu fiquei contente, fiquei feliz. Porque está com acho que uns 10 anos que eu não venho aqui. O que estava acontecendo aqui? Era um casal que parece que não está mais aqui na igreja também, que cuidavam aqui, né? E depois que asfaltou aí, confesso que foi difícil até para eu achar a igreja. Eu dei umas voltas aqui nas quadras até encontrar a igreja, mas graças a Deus que chegamos. E aqui estamos para louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Amém? E quando nós falamos de adoração, irmãos, nós vamos para a Bíblia. Tem uma passagem muito bonita no livro de Salmos, Salmos capítulo 95. Abra sua Bíblia no livro de Salmos 95. Amém? Nós já oramos, temos certeza que Deus está conosco, e o Espírito Santo também, mas quanto mais oração, mais... Aí, irmãos, estou cansado. Domingo hoje foi quente, né? Quanto mais oração, mais poder, irmãos. Então vamos fechar nossos olhos e orar mais uma vez. Mais uma vez te agradecemos, eterno e maravilhoso Deus, por ter nos conduzido até aqui a tua santa casa de oração, Senhor. Que o Espírito Santo fale conosco neste momento, que vamos ouvir a tua voz através da leitura bíblica. Em nome de Jesus, amém, Senhor. No livro de Salmos, capítulo 95, uma passagem muito conhecida da igreja, no versículo 6. O versículo 6 diz assim: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Verso 7. Ele é o nosso... E nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua... Irmãos, o versículo aí, o 6, começa com um convite. Vinde. Irmãos, esse vinde, deixa eu dar uma olhadinha na hora ali. Antes das 10h30 nós vamos encerrar. Amém? Antes das 10h30. Quando a Bíblia diz vinde, ele está fazendo um convite para mim e para você. Aqui Deus não está separando um grupo, Ele simplesmente diz, vinde. Muitos recebem esse convite, e muitos não aceitam. Nós, em algum momento de nossas vidas, nós dissemos sim para Jesus. Provavelmente você não seja nem batizado ainda, mas só pelo fato de você estar aqui hoje, você disse sim para Deus. O versículo diz, olha, vinde, e depois que nós aceitamos o convite, ele diz o quê? Dependendo da tradução bíblica. Essa daqui que eu estou usando é a revista e atualizada. Depois do vinde, ele diz, adoremos. Olha aí. Primeiro Deus convida, né? Aquele que aceita o convite de vir a Jesus, aí sim, depois que você veio a Jesus, veio a Deus, ele diz, adoremos. Vamos segurar um pouquinho a leitura aí.
Vamos recapitular aqui. A mente humana ela é assim. Quanto mais você repete, mais grava. Primeiro, vinde. Você veio. Ou eu estou tendo uma alucinação e eu estou vendo aqui irmãos e não tem ninguém aqui. Tem, vocês estão aqui, graças a Deus. Então você veio. Agora nós temos que fazer o quê? Adorar. Irmãos, como que eu adoro a Deus? Nós vamos ver uns versículos pesados aqui, hein? Nós vamos ver umas passagens bíblicas aqui chocantes. Mas antes de chegar nessas passagens, vamos refletir o que é adorar a Deus. Irmãos, Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus maravilhoso que nos dá vida. Eu gosto sempre de frisar isso. Deus nos dá vida, nos dá saúde, por mais que debilitada muitas vezes, mas nos dá saúde, nos dá o ar que respiramos, que agora está só fumaça e poeira. Deus nos dá o pão de cada dia. Deus nos dá tudo o que precisamos, sem merecermos, porque nós somos miseráveis pecadores, nós somos falhos de mente, caráter e personalidade. Por nós mesmos não há mérito algum, não merecíamos nada de Deus, mas Ele nos concede tantas bênçãos maravilhosas, e Ele só nos pede alguns minutos de culto. No sábado nós temos mais tempo, tem escola sabatina, culto divino, JA, mas na quarta-feira, que às vezes só sobra 20 minutos para o pregador, no domingo, que ainda dá quase 1 hora, ou 1 hora, e agora Deus pede nesses poucos minutos, que nós estamos aqui, que deixamos nossos lares, nós saímos de casa, poderíamos estar deitados, com o ventilador ligado, assistindo televisão, ou eu poderia estar no meu sofá lendo um livro, ou eu poderia estar em casa conversando com a família, ou eu poderia estar na rua, poderia estar em qualquer lugar, mas nós estamos aqui. Agora Deus diz, olha, vinde, nós vimos. Agora Ele diz, adoremos. O que nós devemos fazer aqui, irmãos? O que nós estamos fazendo aqui nesse templo? Que apesar de ser paredes, mas a Bíblia diz que é a casa de oração. O que eu vim fazer hoje aqui na igreja do Leão de Judá? Será que eu fui lá só marcar minha presença? Só para dizer que hoje eu fui ao culto? Irmãos, nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Lá na igreja que eu frequento, às vezes alguns irmãos ficam até meio assim, olhando para mim meio assim, porque eu cobro muito a reverência dentro da igreja. Muito. Nós estamos aqui, irmãos, para adorar a Deus. E ele termina dizendo assim, prostremo-nos. Em outras passagens, e continua, né? Ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Que convite e adoração é essa? Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor. E às vezes nós não conseguimos fazer o que Deus pede. Nos últimos anos, eu tenho refreado algumas palavras, alguns comentários, né? Porque nós sabemos que o que você fala aqui hoje vai para ali, vai para a internet, vai para o mundo. E às vezes você fala uma palavra, a irmã aqui entende de uma maneira, e a mesma palavra, a outra irmã ali entende de outra maneira. Então eu tenho refreado um pouco algumas palavras, mas eu vou usar uma que os irmãos conhecem. Quando você escuta alguém dizer assim, a igreja adventista do sétimo dia não é mais a mesma de 20 anos atrás. Quem tem 20 anos, mais de 20 anos de igreja, vai entender isso. Quem tem de 5 anos para cá, talvez não vai entender. Mas a igreja adventista de 20 anos atrás, era uma. Hoje é outra.
A adoração tem mudado assim de uma maneira... Lembrando que, apesar dessa mudança que aconteceu, essa é a igreja de Deus. Essa é a igreja de Deus. Essa é a menina dos olhos de Deus. Esse é o caminho. Aqui tem salvação, apesar da mudança que teve. Então, o ser humano, não a doutrina, mas o ser humano, o irmão, o pecador, ele tem mudado ao longo dos anos a maneira dele adorar a Deus. A maneira dele adorar a Deus. Hoje as pessoas querem adorar a Deus, sabe como? Do meu jeito. Do meu jeito. Já pensou se o irmão tivesse, como ele me convidou, e eu chegasse aqui para pregar, nada contra a roupa. A roupa, eu estou andando de terno aqui, irmãos, porque é o meu costume. Desde quando eu era adolescente ainda, jovem, eu só andava de terno nas igrejas. É o meu costume. Mas vamos supor que eu chegasse aqui para pregar de bermudão, um bermudão e uma camisa regata. Eu pregaria, irmão? Sim. Eu pregaria? Cadê os líderes aí? Alguém arriscaria dizer que sim? Irmãos, não. Eu posso pregar para uma pessoa lá na rua de bermudão e camisa regata? Lá na rua? Posso ou não posso? Lá na rua? Posso. Se eu estiver brincando de bola, jogando bola, e na hora do intervalo eu pregar lá para os meus colegas, eu estou suado, às vezes eu estou com uma camisa regata, um short, posso. Mas aqui não, irmão. Aqui tem respeito, aqui tem ordem, tem reverência. Você está arrumado. Um exemplo são os irmãos aqui, ó. Todos estão arrumadinhos, bonitinhos. Não sei se estão cheirosos. Porque lá em casa está feio de água, tá? Eu estou tomando banho com uma vasilhinha d'água. Mas você está limpinho, você está arrumado, você veio adorar a Deus, você colocou uma roupa limpa, você pintou o cabelo. Agora, por que o pregador vai chegar aqui de bermudão e camisa regata para pregar? E ao longo dos anos, a adoração a Deus tem sido assim, Deus me aceita do jeito que eu sou, do jeito que eu estou. Essa fala, irmão, ela só é válida quando Deus diz no comecinho do versículo 6, vinde. Quando Deus diz vinde, Ele faz o convite para todos, para o evangélico, para o católico, para o ateu, para o viciado no álcool, para o viciado no cigarro. O vinde é para todos. Agora, quando nós vimos a Deus, quando nós conhecemos a Deus, aí Ele diz, olha, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos, como Deus pede, não como eu quero. Quer ver um exemplo do que acontece quando nós vamos adorar a Deus do nosso jeito? Do nosso jeito? Levítico, vamos lá no Antigo Testamento agora. Depois de Gênesis, Êxodo, aí vem Levítico, capítulo 10. Vamos ver um exemplo, só um exemplo, de adoração de qualquer jeito. Levítico, capítulo 10. E o versículo 1 e 2. Esperar a irmã encontrar ali. Levítico, capítulo 10, versículo 1 e 2. Amém? Não dorme não, senão nós vamos até 10h30. Diz assim, ó. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do... O que lhes não era, grave isso daí, o que lhes não era ordenado. Versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E o que aconteceu com os dois? Morreram ali mesmo. Morreram perante o Senhor. Você vai pensar assim, nossa, que crueldade. Primeiro vamos entender um pouquinho o contexto.
Quem era Nadab e Abiú? Eram filhos de Arão. Arão era sumo sacerdote. Nadab e Abiú eram sacerdotes. Estavam ainda no início do seu ministério ainda. Mas já tinham recebido todas as orientações e instruções de Deus como agir no tabernáculo. Lembra do tabernáculo? O que era tabernáculo? Era aquela tenda armada onde Deus habitava, onde a Shekinah, a presença de Deus, estava ali. E somente o sumo sacerdote e somente os sacerdotes que eram encarregados de cuidar de toda a cerimônia do tabernáculo. Traduzindo para hoje, 2024, é como se fosse o pastor, os anciãos, né? E a liderança da igreja, os diretores de departamento. É como se fosse a comissão da igreja. Só que, o que aconteceu aí? Nadab e Abiú tomaram para cada um incensário e puseram neles fogo estranho. Quando a Bíblia diz assim, fogo estranho, mas que fogo era esse então? De onde tinha que vir esse fogo? Por que a Bíblia fala que era fogo estranho? Irmãos, o fogo que eles tinham que ter colocado não era de providência humana. Era um fogo que não se apagava. Era um fogo de providência divina, diretamente de Deus, sobre o incensário de cobre, se eu não me engano. Tinha ali um incensário de cobre, aquele fogo que era o fogo divino. Mas a Bíblia diz que eles tomaram para si incensário e colocaram fogo estranho. A Bíblia poderia ter dito assim, eles colocaram fogo que não era o fogo da presença de Deus. Tipo, eles pegaram, naquele tempo não tinha, é como se eles tivessem pego um isqueiro, riscou lá e tocou fogo. Ou um fósforo, colocou lá e o fogo não se apagar. E isso era terrível diante dos olhos de Deus. Porque eles estavam querendo fazer as coisas do jeito deles. Aí é que está o problema, irmãos. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Então Nadab e Abiú, a Bíblia diz que eles não estavam bêbados. Teve uma novela aí que encenou essa parte, né, de Nadab e Abiú lá, e colocou como se eles estivessem doidão, e os dois caindo para cá, e pegaram o incensário, levaram lá e tocaram fogo. Eles, na Bíblia diz, em nenhuma parte, nenhum versículo que eles estavam bêbados. Eles estavam fazendo as coisas conscientes. Eles sabiam que estavam fazendo coisa errada. Eles não eram inocentes. Eles sabiam que o fogo que tinha que descer ali era um fogo divino. Essa demonstração nos diz o quê? Nos ensina o quê? Que nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. Nós queremos tratar a igreja como se fosse a nossa casa. Lá em casa, se eu quiser pegar a bola e chutar nessa parede, lá em casa eu faço. Aqui não. Se eu quiser, tem até um vídeo, né, não sei se vocês já viram um vídeo interessante na internet, que o camarada que ele é o chefe. Ele é engraçado aquele vídeo. Ele fala assim, eu sou o chefe, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser quebrar esse computador, eu quebro. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Se eu quiser pular nessa janela, eu pulo porque eu sou o chefe. Aí ele pula e o prédio era de 15 andares. Às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Irmãos, Deus é Deus. Deus requer reverência, cuidado, atenção, zelo. Então, quando Nadab e Abiú fazem tal ato que desagrada a Deus, Nadab e Abiú está mostrando para nós as consequências de dirigir um culto de qualquer jeito, de cuidar da igreja de qualquer maneira, de orar. Olha, a nossa oração, ela tem que ser
ela tem que ser diretamente. Ela tem que ser, como é a palavra fugiu aqui? Ela tem que ter um objetivo, irmãos. Você lembra do junta-panela? Quando a igreja faz junta-panela, aí alguém fala assim, só mais um exemplo. Vamos orar pelo alimento. Um exemplo. Vamos pedir para o irmão Acácio orar pelos alimentos. Aí lá vai o irmão Acácio orar, ali pelo alimento. Aí ele começa falando, Senhor, abençoe os governantes de Rondônia, os governantes desse país. Aí ele começa, a guerra lá na Ucrânia, Senhor, ameniza aquela guerra lá na Ucrânia. A oração era para quê? Para abençoar os alimentos. Mas ele já está orando lá na Ucrânia, já está falando sobre o governador, sobre o prefeito. Então, irmãos, a nossa oração, ela tem que ser específica. A nossa adoração a Deus, ela tem que ser com objetivo. Por isso que eu falei no início aqui, o que nós íamos fazer aqui? Nós íamos aqui para nos confraternizar, para brincar, para conversar, ou para adorar a Deus? Então, da mesma forma que a nossa oração ela tem que ser direcionada. Senhor, hoje eu estou aqui, Senhor, para estudar a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Não o que o pregador vai falar da vida dele, mas nós estamos aqui para estudar a Bíblia. E a Bíblia está nos advertindo esta noite, irmãos, que a nossa adoração a Deus tem que ser uma adoração com zelo, com cuidado, com carinho, com atenção nas coisas de Deus. Porque assim como aconteceu com Nadab e Abiú, pode acontecer conosco, irmãos. Eles eram encarregados de cuidar do tabernáculo e trouxeram fogo estranho. Traduzindo também para uma linguagem mais direta, será que nós não estamos trazendo fogo estranho lá de fora aqui para dentro da igreja? Sabia que tem igreja, eu não vou falar o nome porque está sendo gravado, mas tem igreja aqui em Porto Velho, capital de Rondônia, que está implantando na igreja um ministério de dança. Ministério de dança. Você sabia disso? Alguém sabia disso? Sabe o que é o ministério de dança? Dá uma olhadinha em outras igrejas pentecostais aí, que fica aquelas meninas aqui. Engraçado que não coloca as irmãs, né, as senhoras, né? As irmãs e as senhoras, só coloca as meninas novas, né? É interessante isso aí. Coloca as meninas novas com roupas de bailarinas. E elas ficam dançando aqui, fazendo aquela coreografia, sensualizando o culto. E os irmãos gostam lá de ver aquelas meninas novas aqui. Vários pecados acontecendo ali. E isso que acontece lá fora, estão querendo trazer para dentro da igreja de Deus. Por isso que Jesus está para voltar, irmãos. Jesus está voltando. O Espírito de Profecia diz que quando o mundo se unir com a igreja, as coisas do mundo se tornarem as coisas da igreja, então virá o fim. Então virá o fim. Olha aí um exemplo aí, ó. Agora me diga, onde é que está a adoração a Deus aí? Parece um teatro, parece um show, parece um palco. E só colocam mulheres jovens. E estão querendo implantar isso dentro da igreja adventista, irmãos. Fogo estranho. Coisas que acontecem lá fora, querem colocar aqui dentro. Aí dizem que isso é evangelismo. Para mim, irmãos, evangelismo é levar a palavra de Deus a quem não conhece ainda. Essa semana, para você ter uma ideia, eu estava trabalhando essa semana e eu conversei com uma, eu vou dizer senhora, porque eu chamo todo mundo de senhor e de senhora, né? Mas era uma mulher de, acho que deveria ter ali uns 40 anos. E ela perguntou de mim bem assim, você é evangélico? E eu falei para ela assim, quando me perguntam isso, eu falo, eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela, olha que legal. Aí eu perguntei para ela, você já conhece a Igreja Adventista? Ela disse, não. Nunca assistiu um culto, nunca foi convidada, não. Aí eu falei assim, mas você gosta de ler a Bíblia? Aí ela falou assim, eu gosto, já fui membro de uma igreja pentecostal. E eu falei assim, olha, você quer conhecer mais a Bíblia? A Bíblia é um livro fantástico.
Aí ela falou assim, eu quero conhecer, eu tenho interesse sim. Você aceita um estudo bíblico? Aí ela falou assim, eu aceito. Não, foi uma coisa assim, sabe? Você oferecer o estudo e a pessoa já aceitar, isso é bom demais quando acontece com você. E eu já vou começar o estudo bíblico com essa senhora. Tem pessoas aí, irmãos, na cidade, aqui no bairro, que só está esperando um convite. Só está esperando vinde para adorar a Deus. Só está esperando isso. E as igrejas hoje, muitas igrejas, estão adorando a Deus da maneira que quer. Culto jovem, muito cuidado. É um culto jovem. Recreações, mensagens, a escola sabatina, o culto divino, que não chamam mais de culto divino, agora chamam segunda hora, como se fosse segundo tempo. Segunda hora, segundo tempo. Irmão, vamos falar culto divino. Fica mais bonito. Irmãos, Nadab e Abiú acharam que não ia dar em nada. Nadab e Abiú acharam que não tinha problema algum fazer aquilo que eles estavam fazendo. Mas aí Deus teve que intervir. E Deus intervém hoje. Dizendo assim, olha, não é assim que vocês têm que me adorar. Não é assim que se adora o Deus Criador, o Deus mantenedor. Não é do meu jeito. Tem pessoas que dizem assim, o importante é crer em Deus, e se fala da Bíblia, está falando de Deus e amém, ponto final. Irmãos, é da maneira que Deus pede. É da maneira que Deus quer. Não é da minha maneira. Às vezes aquela coisinha assim que você diz assim, isso aqui não tem nada a ver. É isso daí que está impedindo o crescimento da igreja. É isso que está impedindo. Faz evangelismo, faz campanhas, faz distribuição de roupa, ação social, faz tudo, vira salto mortal, joga a bola para cima e não consegue trazer as pessoas. Aí você vai dizer assim, irmão, mas não está conseguindo porque é profecia. A profecia diz assim que nos últimos dias as pessoas seriam duras de coração, né? Que a igreja ia esvaziar mesmo. Realmente, você não está errado não. Mas nós não podemos nos acomodar com a profecia e não sair mais para pregar, não cuidar mais da igreja. Isso aqui, irmão, nós vamos fazer até Jesus voltar. Com profecia dizendo que a igreja vai esvaziar ou não, mas nós temos que pregar. Em nenhum momento na profecia ou na Bíblia diz que nós vamos ter um tempo de repouso. Agora ninguém vai sair para pregar, vamos ficar vindo à igreja, ninguém sai para evangelizar, ninguém sai para se converter. Não diz isso. A profecia diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, os homens seriam amantes de si próprios, enganadores, dominadores, cruéis, ingratos, desafeiçoados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E o Espírito de Profecia diz que a igreja iria dar uma esvaziada. Por isso que tem alguns bancos aqui. Alguns pode ser que estejam com problema de saúde, ou trabalhando, ou em outra igreja, ou em casa. Mas eram para estarem aqui. E essa realidade aqui, desses três bancos vazios, não é só aqui na igreja do Leão de Judá. É em todas as igrejas que você for em Porto Velho. Mas aí, como a profecia diz que isso ia acontecer, então eu vou ficar em casa? Sim? Não. Que a profecia aconteça em outro, não em mim. Eu vou continuar aí na igreja e vou adorar ao Senhor como Ele quer, como Ele pede. E como é que Deus pede então? Já que Nadab e Abiú nos mostrou o que não se deve fazer. E agora como então adorar a Deus? Vamos lá para o livro de João, capítulo 4. Essa passagem é bem conhecida também, tá? Livro de João, evangelista João, depois de Mateus, Marcos, Lucas, aí chega o livro de João, capítulo 4, e o versículo 23. João, capítulo 4,
e o versículo 23. Amém? Diz assim, ó: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Olha lá, que passagem bonita, né? Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora surgiu uma outra questão aqui. O que é em espírito e em verdade? Sabia que o Espiritismo, eles têm essa passagem bíblica, João capítulo 4 e o versículo 3, como base doutrinária deles? Quem conhece o Espiritismo sabe o que eu estou falando. Eles têm essa passagem aí, qualquer espírita, qualquer um. Se você pegar ele assim de supetão assim e falar assim, me cita uma passagem bíblica rápido, eles vão citar isso aqui, João capítulo 4, versículo 23. Quando Deus diz, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Sabe o que é em espírito? Né? Aqui nós teríamos que pegar, irmãos, é porque não dá mais tempo, a gente precisaria de uma vigília. Trazer aqui a Bíblia no original, no grego, que essa palavra espírito, ela é traduzida como mente, consciência. Quando você faz uma coisa errada, você não fica com aquela consciência de que fez uma coisa errada? Ou você não fica mais, se você não fica mais com essa consciência, não tem que fazer um jejum e oração por você. Porque quando você faz ou comete ou fala algo que não deveria, você fica com aquela consciência, puxa, eu não devia ter falado aquilo, ou não devia ter feito isso. Adorar o Pai em espírito é consciência, é mente, é saber o que está fazendo. Não é a famosa Maria vai com as outras. Irmão, se essa água for para mim, irmão, o senhor, se não fosse o senhor na igreja do Leão de Judá, irmão, muito obrigado, viu? O senhor não quer ir para a igreja do Coab, não, irmão? Vamos para a igreja do Coab. Irmãos, adorar em espírito é você estar consciente de quem é Deus na sua vida. Olha, irmãos, hoje eu não estou mais, mas eu trabalhei num lugar aí que eu só trabalhava com gente corrupta, com gente, assim, que não deveria, mas, em outras palavras, com bandidos, ladrões. E quando eles sabiam que eu sou, quando eles souberam que quem estava ali com eles agora era um adventista, um evangélico, eles tentaram me comprar de todo jeito, irmão, para que eu participasse das mutretas deles, que eu aceitasse as coisas erradas que eles faziam. Era desvio de peça, de veículos. Aquele pátio do Detran ali, coitado dos carros que chegavam lá. Queriam desviar peças de veículo, apreendido, queriam tirar até gasolina dos carros lá, fazer coisa errada, aceitar dinheiro, suborno, dos camaradas que tinham os carros apreendidos, para eles irem lá de noite retirar os veículos. Então, irmãos, mas Deus falava assim, Alan, não cai nessa não, não entra nessa furada não. E olha que foi um período que eu realmente estava precisando de dinheiro, e ele chegava com você assim, olha, eu te dou R$1.000 só para liberar esse carro aí para mim, R$1.000. Irmão, quem aqui ganha R$1.000 em um dia? Quero saber, que eu vou pedir um dinheiro emprestado aí. Tem alguém aí que ganha R$1.000 por dia? Irmão, ninguém ganha R$1.000 assim em um dia. E chegar para você, olha, eu te dou R$1.000 para me ajudar a liberar esse carro aí. Deus quer aqueles que o adorem em espírito. Não é só de boca. Não é só de palavra. Vocês aqui, vocês não me acompanham diariamente. Não sabem quem é o Alan. Fora daqui. Fora daqui, você não sabe quem é o Alan no trabalho,
quem é o Alan na rua, quem é o irmão Alan em casa. Você não sabe. De repente eu estou aqui de terno e gravata, mas lá fora eu sou pior do que o ímpio, pior do que o mundano, que age como uma pessoa que não conhece o Evangelho. De repente eu posso ser esse Alan. Eu posso ser também o Alan, que o mesmo Alan que está aqui, é o mesmo Alan que está na rua. É o mesmo Alan que está no trabalho. O que Deus quer é isso, irmãos. Que você seja cristão aqui. Que você seja cristão em casa. Que você seja cristão no ponto de ônibus, na feira, no mercado, onde você estiver. Que você seja o mesmo cristão. Deus quer aqueles que o adorem em espírito, em mente, em consciência, que você tem um Deus, que você é diferente do mundo. Por isso que nós estamos aqui, nós somos diferentes do mundo. Deus quer aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O verdade por si só já se explica. Teve uma vez, só para não prolongar muito, que a minha casa foi roubada e pobre já é roubado, né? Não roubam casa de deputado, né? A minha casa tinha sido roubada um bocado de vezes. E em uma dessas vezes, quando eu cheguei, já estava aberta de novo. E aí tinham levado som, tinham levado um bocado de coisa. Um bocado de coisa. Aí eu fui lá na central de polícia, né? Fui lá porque um policial, um colega meu, falou que era para eu ir lá, que minhas coisas estavam tudo lá. Quando eu cheguei lá, irmão, eu sentei numa cadeira assim, não sei se é porque eu sou moreninho, magrinho e, né, neguinho assim, o pessoal pensa que eu sou bandido. Aí eu cheguei, sentei lá na cadeira, fiquei lá esperando atendimento. E aí o escrivão, eu acho que ele me olhou assim, esse neguinho magrinho aí deve estar bem preso aqui. Aí eu esperando atendimento. E o escrivão para lá e para cá, todo agitado, ignorante com todo mundo, né? Aí eu pensei assim, rapaz, eu vou já me manifestar aqui, porque ninguém vai me atender não. Falei assim, senhor, eu vim aqui para ver as coisas que roubaram lá de casa. Sabe o que ele me respondeu? Peraí, que tá uma correria doida, sabe, naquela ignorância. Aí eu olhei para ele assim e falei assim, rapaz, a minha memória está me lembrando desse camarada de algum lugar. Ó. Aí ele, ignorante, tá? Tratando todo mundo mal, um escrivão. Eu não vou falar o nome dele porque ele pode ver essa reportagem aí, essa matéria aí. Aí, quando ele estava muito agitado, e hoje Jesus me transformou, irmão. Mas eu já fui também, não fui fluxicheire. Aí eu estava já irritado, eu olhei para ele e falei assim, ei, tu é adventista, não é? Irmão, quando eu falei isso, o homem olhou assim, parou assim, me olhou assim. Sabe assim, parece assim que da água para o vinho. O homem mudou numa velocidade incrível. Nome, oi, tudo bem? Qual é o seu nome? O senhor é adventista? Eu falei assim, sou adventista, sou líder de desbravadores, sou diretor do clube lá. Aí ele, eu conheço. Irmãos, daquele momento ele tratou todo mundo bem, irmãos. Deus quer que os adorem em espírito e em verdade. E era ancião de igreja, tá? Acho que eu já falei muito já, vamos saber quem é já, né? E era ancião de igreja. Ele ficou assim, irmão, assim, ele não sabia se ficava verde ou amarelo quando eu perguntei se ele era adventista. Deus, irmãos, quer que você o adore em todos os lugares da maneira que Deus pede. Que cristão é esse que trata mal as pessoas? Trata mal a esposa, os filhos, o patrão, fala mal da empresa. Não está satisfeito? O que tem que fazer? Pede as contas. É você saindo, tem 200 querendo entrar no seu lugar. Não vamos falar mal das pessoas, vamos ser cortês, vamos ser simpáticos com as pessoas. Irmãos, Deus procura aqueles que o adoram em espírito, em mente, em caráter, em personalidade, que sejam sinceros com Deus. Que sejam sinceros. Se eu sou adventista do sétimo dia, eu sou adventista porque eu aguardo a segunda volta de Cristo. Do sétimo dia, porque dá ênfase ao sábado. Mas não é a igreja do sábado. Vamos
adorar a Deus, irmãos, como Deus pede, em espírito e em verdade. Fazendo um resumo, vamos recapitular tudo aqui bem rápido. Primeiro, Deus diz: vinde. Aceitamos o convite? Sim ou não? Sim. Agora ele diz: adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor. Segundo, a adoração a Deus tem que ser conforme Deus quer, não do meu jeito. Se for do meu jeito, o que aconteceu com Nadab e Abiú? Fogo. Foram queimados, morreram, porque desobedeceram a ordem de Deus. E terceiro, Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Irmãos, a situação não está fácil para ninguém. Independente de como está a sua vida, de repente eu estou falando aqui para alguém que está passando uma dificuldade financeira forte. De repente eu estou falando para alguém que está com problema de saúde, alguém que está com os filhos afastados dos caminhos do Senhor. De repente é você mesmo que está fraco na fé, está a um passo de se afastar dos caminhos de Deus. Talvez você veio hoje porque pelas misericórdias de Deus. Mas independente, irmãos, de como está a nossa vida, e que situação nós estamos vivendo, Deus nos faz um convite para nós o adorarmos. A adoração a Deus não depende de dinheiro, não depende de saúde, não depende se sua família toda está na igreja. A adoração a Deus depende unicamente de você. Adore ao Senhor, na igreja, em casa, na rua, onde você estiver. É desejo seu dizer assim: Senhor, eu estou fraco, eu preciso me fortalecer, Senhor. A minha adoração tem que ser conforme o Senhor quer, não conforme eu quero. Alguém tem esse desejo de fortalecer a sua fé, a sua adoração em Deus? Fique de pé. Fique de pé, nós vamos fazer uma oração para que Deus aceite, irmãos, a nossa adoração, por mais irreverente que seja, por mais falha que seja, e por mais pecador que nós somos, Deus aceite a nossa adoração. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Tu disseste na Tua palavra que o Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda, o Senhor sabe tudo de nós, Senhor. E é pelo fato do Senhor nos conhecer tanto, que Te pedimos perdão, Senhor, por algum pecado que temos cometido diante de Teus olhos, alguma palavra, atitude ou pensamento que não foi do Teu agrado, Senhor. Senhor, o Senhor conhece a cada irmão que aqui está, desde a criancinha ao mais idoso. Se há alguém aqui, Senhor, com algum problema para ser resolvido essa semana, se está alguém desempregado, passando por dificuldade financeira, alimentar ou familiar, que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas sobre esta pessoa, Senhor, e conceda um milagre conforme a Tua vontade, Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. E Te pedimos em nome de Jesus, aceite a nossa adoração, Senhor. Que o Espírito Santo nos fortaleça espiritualmente, para que possamos realmente Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Meu Deus, cuida aqui da igreja do Leão de Judá, das famílias dessa igreja, da liderança dessa igreja, do pastor Judivânio e sua família, e leva-nos para casa, Senhor, com Teu cuidado e a Tua proteção, e nos dê uma boa noite de sono, e um amanhã, e um novo despertar ao amanhecer, na Tua presença, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Tenham todos uma boa noite,
E conforme o prometido, né, antes das 10h30 nós encerramos. Amém?